7 de agosto de 2021. Bom dia! É sábado, 7 de agosto. Louvado seja o Senhor. Outra carta às águias se reunindo, vinda de um profeta de Deus de Jeffersonville, Indiana. Eu estou tão grato por Deus ter nos dado um profeta, do qual todos nós, ao redor do mundo, podemos receber a sua carta. E aqueles que não podem, outros estão fazendo a sua parte para traduzirem a carta. Ou o Ministério Quíntuplo, que é o verdadeiro Ministério Quíntuplo, o qual leva estas fitas para o povo no seu próprio idioma. Deus abençoe a todos vocês. Eu simplesmente gostaria de fazer uma pergunta. Às vezes vocês se sentem como que, sabem, como que se o barril de vocês estivesse secando, a comida estivesse acabando e vocês não pudessem pagar as despesas? Aqui está algo que o irmão Branham disse a este respeito. Eu achei que era tão apropriado para hoje. Ele disse isso no sermão Operação do Espírito Santo de 16 de agosto de 56, no parágrafo 45 e 46. Ele disse, observem, Abraão lá em cima com Sara, sua esposa, sem dúvida que muitas vezes o barril de refeição chegava até o fundo. Mas eles ainda assim serviam ao Senhor. Eles estavam na vontade perfeita de Deus, embora eles tivessem que sofrer um pouco para conseguirem pagar as despesas. Quase todos os que servem a Deus verdadeiramente se deparam com isso muitas vezes. Claro que sim. E quando, às vezes, você se pergunta como conseguirão para as crianças alguns sapatos para a escola, como vocês farão com essa despesa e aquela despesa, não se preocupem, só há uma coisa a fazer: descansar na promessa dele. Eu nunca vi o justo desamparado, nem sua semente mendigando pão. Portanto, não importa. Amém. Esse é o irmão Branham. Agora vamos ouvir do irmão Branham com o mesmo espírito repousando sobre o seu filho. E nós sabemos que foi o Espírito Santo, Deus falando através do mensageiro. Agora nós ouvimos Deus falando através do seu profeta, que é o seu representante na terra. Não somente para Jeffersonville, não somente para Indiana, mas para toda a noiva ao redor do mundo, nos enviando este maravilhoso presente de Deus manifestado através do nosso precioso irmão. Agora, quando o Espírito Santo vem através de um profeta, o Espírito Santo que se diz estar em outro ofício de Deus, em algum outro lugar do mundo, não entrará em conflito com isso. O que o profeta diz é o que o Espírito Santo está falando para a igreja. Sendo assim, vamos ouvir o irmão Joseph Branham. Agora, as águias se reunindo, carta do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham. Aqui está o irmão Joseph. Prezada noiva, vontade perfeita. Ó querido Deus, nós não queremos a Tua vontade permissiva, Pai. Permita que nós caminhemos na Tua vontade perfeita. Permita-nos apenas não tomarmos uma palavra aqui e ali e fazê-la se encaixar a um dogma ou a um credo ou algo assim. Permita-nos tomarmos a palavra como ela é, crendo no Evangelho completo, em tudo que Jesus nos ensinou a fazer. Este é o nosso maior e mais profundo desejo, estarmos na vontade perfeita de Deus. Nós nunca queremos desagradá-lo, mas sim agradá-lo em tudo o que dizemos e fazemos. Queremos ser os seus filhos e filhas adotados e manifestados. Como nós descobrimos onde estar na sua vontade perfeita e agradá-lo? Devemos ir para a sua palavra, pois sabemos que a sua palavra é a verdade e a vida. A sua palavra é sempre a mesma. O seu propósito é sempre o mesmo.
pois ele não pode mudar. A palavra nos diz que, da maneira que ele fez as coisas a primeira vez, ele sempre as fará da mesma forma. Ele deve permanecer sempre o mesmo. O seu propósito sempre foi o mesmo. As suas ações sempre foram a mesma. A maneira como ele faz as coisas, a maneira como ele cura as pessoas, a maneira como ele conduz o seu povo, ele sempre permanecerá o mesmo. A Bíblia nos diz em sua imutável palavra que a palavra do Senhor vem somente aos seus profetas. Ele nunca a revela ao clérigo ou ao teólogo, somente aos seus profetas. Ele também disse que ele não fez nada até que primeiro mostrasse aos seus profetas. O homem sempre quis um sistema feito pelo homem, um grupo de homens para guiá-lo, mas esta nunca foi a maneira de Deus. Ele sempre enviou um líder com um chamado divino, um profeta ordenado com a palavra para conduzir o seu povo. Este profeta era vindicado e escolhido para ser o líder da hora para eles. Deus escolheu e posicionou muitos outros líderes ordenados, cheios do Espírito Santo, e eles têm os seus lugares. Mas ele advertiu aos líderes: fiquem longe daquela coluna de fogo. O que aquela coluna de fogo faz? Ela guia o povo de dia e de noite. Então a palavra nos diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. De acordo com a sua palavra em Malaquias 4 e em muitas escrituras, ele deve retornar à sua igreja numa forma física, nas pessoas, nos seres humanos, na maneira de ser de um profeta. Como nós reconheceremos este profeta? Ele provará quem ele é pela palavra. Ele conhecerá os próprios segredos do coração. Ele revelará toda a palavra ao povo. Ele será vindicado pela coluna de fogo para conduzir a noiva. Deus até mesmo permitirá que a foto dele seja tirada com seu profeta. Alguns serão como João na ilha de Patmos e tentarão adorá-lo. Mas ele dirá: vejam, não façam isso, porque eu sou conservo vosso e dos profetas. Adorem a Deus. A noiva saberá que ela não deve adorar a ele, o homem, mas adorar a Deus neste homem. Ele saberá que ele é aquele que Deus escolheu para falar as palavras da infalibilidade. Ele saberá que ele foi o sétimo anjo mensageiro escolhido por Deus. O mundo verá e ouvirá a voz de Deus falar através dele e verá o primeiro Adão totalmente restaurado. Ele conduzirá a noiva através de uma coluna de fogo, receberá instruções do Logos e as transmitirá à noiva em seu caminho para a terra prometida. A noiva terá a revelação e saberá que este é o mensageiro provido por Deus. Este é o caminho provido por Deus. Esta é a vontade perfeita de Deus. Juntem-se a nós no domingo às 2h, horário de Jeffersonville, e ouçam: muda Deus o seu parecer? Sermão de 27 de abril de 1965, irmão Joseph Branham.
Escritura para lermos antes do culto é Números, capítulo 22, versículo 31. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês. Permaneçam na vontade perfeita de Deus e Ele cumprirá e manterá suas promessas para vocês. Amém. Deus vos abençoe. Shalom. Tabernáculo Brana.